Vamos para o nosso tema: o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, escolhido pelo Senhor Jesus, escolhido pelo Jesus ressuscitado, né? Interessante que Jesus tinha os 12 discípulos, mas os 12 discípulos eram discípulos e apóstolos de Jesus de Nazaré. Agora o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, dado para nós que somos gentios, para vivermos a graça de Deus. Vamos para o nosso primeiro versículo, que está lá em Isaías 49:6, que diz assim: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação à extremidade da terra. Então, essa profecia de Isaías 49:6, que Deus daria, né, o apóstolo Paulo como luz dos gentios, né, para a salvação. Por quê? Porque os gentios estavam em trevas. Os gentios nunca teve pacto, nem aliança, nem lei e nem nada. Então, através do apóstolo Paulo, Deus usaria ele de forma que levasse o evangelho para todas as nações através da palavra da graça que foi revelado ao apóstolo Paulo. Isaías 49:6 é a profecia. Vamos para o cumprimento. Está lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 46 e 47. A confirmação de Isaías 49, porque Isaías 49 está na lei. Agora na graça está em Atos 13, 46, que é a confirmação. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Interessante que o apóstolo Paulo mesmo se põe nessa posição de luz dos gentios, confirmando Isaías 49, né? Então, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Profeticamente, Isaías profetizou que ele seria a luz dos gentios, né? Seria aquele que levaria o evangelho genuíno para as nações, o evangelho que não foi misturado com a lei, né? Que a lei de Moisés foi para o povo judeu, para o primeiro pacto. Agora, na graça, Deus deu para Paulo o evangelho da incircuncisão, né? O evangelho da graça, o evangelho que é a soma do que Jesus fez na cruz, e quando ele ressuscitou, ele nos deu o direito também de sermos filhos de Deus. Amém? Atos 9:15 diz assim: Disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Então, aqui, logo no contexto, a gente vê que Paulo, ele sendo ainda chamado de Saulo, ele cai do cavalo, o Senhor Jesus aparece a ele, né, numa visão, e aí começa o ministério de Paulo, né? Um ministério que foi dividido em três partes: primeiro entre Israel, segundo entre os reis que ele daria testemunho, e terceiro o ministério entre os gentios. Então o ministério do apóstolo Paulo, ele é dividido em três partes: entre os reis, entre os filhos de Israel e entre os gentios, que somos nós. E Gálatas capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo já começa a dizer que o evangelho que ele pregava não vinha de homens,
é um evangelho puro, um evangelho que ele não aprendeu de homem algum. Ele diz assim em Gálatas 1:11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho que o apóstolo Paulo recebeu é diferente do que Pedro, Tiago e João e os demais discípulos receberam. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele era um homem, certo que dentro era Deus, né, na sua plenitude, mas o evangelho que eles receberam, os judeus, foi um evangelho que recebeu por homem, no caso Jesus de Nazaré. Eles aprenderam de Jesus de Nazaré. Agora, o evangelho da graça, o apóstolo Paulo diz que ele não recebeu de homem algum. Foi o próprio Jesus ressuscitado que deu as revelações para ele. E o que ele pregava não era da terra, e sim de Deus. Não é à toa que ele diz sobre a sã doutrina, que é uma doutrina perfeita, uma doutrina sem erro, uma doutrina que foi feita depois da morte e ressurreição de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2. Em verdade que não convém gloriar-me. Aqui Paulo está dizendo, né, sobre a carne dele. Não convém ele se gloriar do que ele recebeu. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, Paulo teve visões e também revelação. Aí ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então aqui inicia o ministério do apóstolo Paulo entre os gentios, que é a revelação da graça de Deus, aonde Deus arrebata o apóstolo Paulo até o terceiro céu, que é o paraíso, e lhe dá o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho perfeito, sem erros, uma doutrina perfeita, totalmente diferente do que o sistema religioso ensina, totalmente diferente do que os pastores ensinam, totalmente diferente de todas as denominações que se diz evangélica. Uma doutrina perfeita, porque é baseada na morte e na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, olha aí, a graça de Deus foi dada ao apóstolo Paulo, não foi a Pedro, não foi a Tiago, não foi a João, foi o apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. A graça, ela é um fundamento, e ela já foi posta pelo apóstolo Paulo, que esse fundamento é o próprio Jesus Cristo, a graça. E o outro edifica. Então, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo de fundamento. E existe o apóstolo hoje que de edificação. E aí ele diz, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. No caso, o apóstolo Paulo, ele foi o único apóstolo de fundamento. Como ele, não existe. Hoje existe apóstolo de edificação. É aquele que usa a palavra da graça para edificar a igreja. Esse é o apóstolo. Além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo, a graça de Deus, que é a nova aliança para esse novo pacto que está baseado em maiores e superiores promessas para a glória de Deus. Gálatas 2:8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, o que podemos observar em Gálatas 2:8? Podemos observar que o evangelho da circuncisão significa a lei. Então, o evangelho que Pedro pregava era o evangelho que foi dado antes da cruz, nos períodos entre Jesus de Nazaré, no período que Jesus de Nazaré estava peregrinando na terra, fazendo a sua obra, cumprindo, né, a lei,
Então esse era o evangelho que Pedro pregava, o evangelho da circuncisão. Então o que é que Paulo está dizendo? Que o que ele recebeu é um evangelho totalmente diferente do que Pedro recebeu, do que Tiago recebeu, do que os demais apóstolos receberam. Então esse evangelho que Paulo recebeu é único e exclusivo, é o ensinamento para a igreja. A igreja precisa ser edificada no fundamento da graça de Deus e não mais nas obras da lei, porque infelizmente o sistema tem ensinado o que? Circuncisão, o sistema tem ensinado o que? A lei, o sistema tem ensinado Moisés, o sistema tem ensinado Pedro, Tiago e João, os discípulos de Jesus de Nazaré que andaram com Jesus de Nazaré e que eles estavam no período debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 11:13, Paulo diz aqui, claro, tá claríssimo. Porque convosco falo gentios. Nós somos gentios, nós não somos israelitas, nós não somos judeus, nós somos gentios. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então, para quem Paulo fala? Paulo fala para os gentios. A igreja do Senhor é gentil. Nós que somos brasileiros, nós somos gentios. Americanos, franceses, espanhol, ingleses, todos somos gentios. Agora, o povo de Israel são judeus. Então, esse evangelho que Paulo pregava é o evangelho de Deus para os não judeus, os estrangeiros. 1 Timóteo 2,7: Para o que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Olha que maravilha! Deus constituiu o apóstolo Paulo como pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Que maravilha! Essa é a revelação de Deus da graça para você. Essa é a revelação de Deus para a igreja. Essa é a revelação perfeita para aqueles que querem viver o verdadeiro e genuíno evangelho. O verdadeiro a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira revelação que foi dada ao apóstolo Paulo para que ele fosse luz dos gentios, né? Trazer luz ao entendimento das pessoas, aqueles que estão em trevas em entendimento, que não conhecem a verdade de Deus, que estão com o véu, né, com o véu da lei, com o véu de Moisés. São essas pessoas que precisam ter os seus entendimentos iluminados através da palavra da graça, através do conhecimento do genuíno evangelho. Aí sim, aí a palavra de Deus fará uma mudança radical. Como diz em Romanos capítulo 7, versículo 4, estamos mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo para pertencer a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Só podemos frutificar para Deus se morrer para Jesus de Nazaré e viver ressuscitado. Se viver para o ressuscitado, aí vamos dar fruto para Deus. Mas se vivermos para Jesus de Nazaré, como se nós estivéssemos ainda antes da cruz, aí estaremos debaixo de condenação. Atos capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei, Paulo dizendo, né? Isto que depois da minha partida, depois que o apóstolo Paulo fosse morrer, né? Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E é o que acontece hoje. Quantos lobos cruéis, com a Bíblia na mão, enganando o povo de Deus, né? Dizendo que tem diabo, dizendo que tem que fazer campanha, enganando, iludindo, persuadindo, né, o povo de Deus. E Paulo, profeticamente, para os nossos dias atuais, o zelo que o apóstolo Paulo tinha com a igreja, com a esposa do Senhor, né, que é a igreja, ele tinha aquele cuidado, aquela habilidade de não deixar que o fermento da lei levedasse a massa, né, que somos nós, a igreja, a esposa do Senhor Jesus. E nós podemos observar que hoje,
Quantos lobos cruéis não têm poupado o rebanho com estratégias, com milagres, né? Falsos milagres, porque Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas, né? Muitos sinais e prodígios de mentira, enganariam a muitos, igrejas aí inchadas, abarrotadas, né? De pessoas vazias, né? Do conhecimento da verdade de Deus, do evangelho da graça, né? Então, esse evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo e que nós estamos edificando a igreja, é esse o verdadeiro alimento para a igreja, o alimento sólido para o povo de Deus. Nada de rudimentos, nada de obras de Moisés, nada de obras da lei. Que possamos receber o verdadeiro, genuíno evangelho e que você possa receber esse entendimento que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, enviado por Deus para esse novo pacto. O ensinamento do apóstolo Paulo é a sã doutrina. Foi ele que recebeu, foi ele que foi até o terceiro céu e recebeu da boca do justo a palavra da verdade, porque João diz, João 1,17, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio pelo Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz.